Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 23 de julho, estamos na 16ª semana do tempo comum e desde já nós queremos louvar a Deus pela tua vida. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web. Que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida. O evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Senhor, nós queremos clamar a presença do Teu Espírito Santo para que o Senhor nos tire essa surdez espiritual, para que o Senhor nos ensine hoje através da Tua palavra, para que o Senhor nos cure através da Tua palavra, que nós consigamos ouvir. Como disse a Tua palavra esses dias, quem tem ouvidos, ouça. Temos ouvidos, Senhor, mas os nossos ouvidos muitas vezes se negam a ouvir aquilo que o Senhor nos dá, a correção que o Senhor nos dá, a direção que o Senhor nos dá. Então, no dia de hoje, Senhor, nós pedimos, nós queremos Te ouvir com o nosso coração, com a nossa inteligência, entender aquilo que o Senhor está nos dizendo e colocar em prática também. Que a palavra de hoje, que o evangelho de hoje seja cura para as nossas vidas, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra hoje vem nos ensinar, vem nos dizer que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, o nosso Deus semeia sempre o que é bom no seu campo. E onde é o seu campo? É o mundo. Então Jesus sempre traz a cada um de nós aquilo que é bom. Mas existe um inimigo? Certamente temos essa clareza, que é o próprio Satanás, que lança a semente do joio no meio do trigo, enquanto todos estão dormindo, né? Então, é uma maldade que o inimigo faz, enquanto ninguém está percebendo. E o que é enquanto estamos dormindo? Enquanto estamos distraídos, enquanto não estamos completamente voltados para a palavra de Deus, enquanto faltamos a uma missa, enquanto não vamos confessar. Então, o inimigo vai fazendo o quê? Jogando a semente do joio em nós, que somos o trigo do Senhor, o trigo que o Senhor plantou. Então, é uma maldade, né? Ele vai plantando na nossa casa coisas que a gente nem percebe, que nos afastam do nosso Deus. E aí a gente vê que alguns trabalhadores aqui quiseram arrancar, foram procurar o dono e falaram para ele, né, que não tinha uma boa semente no meio do campo. Então, onde tem joio? Eles começaram a perceber que tinha joio ali. E aí o dono, com muita sabedoria, já sabia que algum inimigo havia feito isso. Só que existe um momento certo, não pode ser arrancado à força, porque o trigo pode ser arrancado junto com o joio, porque diz que o trigo e o joio são muito parecidos. Então, quando você arranca um, você acaba arrancando o outro. Quando você vai colher, no tempo da colheita, você tira o trigo e tira o joio e diz que eles são idênticos. A única coisa
é quando você esfrega a mão para ver as sementinhas dentro do joio. O joio é oco e o trigo não. Gente, olha como é a confusão, né? Porque o joio é muito parecido com o trigo. Existe uma dificuldade ali até de identificar. E olha como acontecem as coisas. Às vezes o inimigo, as coisas do mal entram na nossa vida e nós temos dificuldade de enxergar que é algo ruim. Né? Às vezes uma pessoa, não, mas a pessoa é tão legal, mas a pessoa é tão simpática, e nós não conseguimos notar que a pessoa vai fazer algum mal, que a pessoa está nos afastando do Senhor. Quantas amizades nos levam para longe do Senhor? Ah, mas a pessoa é tão legal, a pessoa fala palavras boas. Pois é. A pessoa crê em Deus, mas a gente sabe que até Satanás crê em Deus. Então, amados, no dia da colheita, né? Também aqui a gente pode dizer que no juízo final serão separados definitivamente as pessoas que são boas das pessoas que fazem o mal, aqueles que são inimigos do nosso Deus. Mas há um tempo para cada coisa. Então, é o tempo certo de Deus. Mas o bem vencerá com toda certeza. Então, nós temos que ter o cuidado de perceber o mal, né? Vi até um exemplo de algumas coisas, às vezes, que acontecem até na nossa família, algumas discussões que a gente quer resolver na hora, que a gente quer ir lá, que a gente quer brigar. Um exemplo apenas. E o nosso Deus nos diz, espera, vamos esperar o joio crescer. Ou seja, vamos esperar que mais pessoas percebam as situações, ou às vezes na nossa casa, uma amizade que não é boa para os nossos filhos. Vamos esperar, porque às vezes a gente fala e não adianta falar, né? Então, às vezes é importante que nós esperemos que a própria pessoa vai percebendo, porque o joio, uma hora, ele se declara, digamos assim, ele se entrega como joio. Então, peçamos ao nosso Deus que nos ajude a perceber o mal, que nos ajude a perceber toda a armadilha que o inimigo tem feito na nossa vida e que não nos deixa perceber o quanto nós nos afastamos do nosso Deus. Então, peçamos a Deus que nos dê essa clareza, que nos dê o alcance até de entender, de ter inteligência suficiente para entender o que é dele na nossa vida e o que não é. E quando Jesus voltar, nós, que somos trigo, estaremos separados no celeiro com o Senhor, recolhidos no celeiro com o Senhor. Então, Senhor, nós pedimos esta graça. Livrai-nos de toda armadilha do demônio, livrai-nos, Senhor, de toda maldade, de toda situação que nós nem percebemos que está na nossa vida e que nos afasta de Ti, Senhor. Que nós possamos estar contigo, que nós não sejamos confundidos com o joio, que nós não sejamos igual ao joio, que nós possamos ser recolhidos, Senhor, no Teu celeiro, no céu, na vida eterna. Amém. Que assim seja. Deus te abençoe. Santo sábado. A paz.